Esse vídeo aqui não vai ter vinheta, não vai ter chamada, tá? Você que tá me assistindo pela primeira vez aqui, se depois você puder se inscrever no canal, aqui é um canal só de Mundial de Clubes, eu só falo de Mundial, acompanho o futebol aí. Estamos na reta final pro Mundial de Clubes aí, mas tem coisas no futebol brasileiro que deixam a gente indignado. Depois veja aí meus vídeos e se puder se inscreva, dá uma força pra gente, porque eu te atualizo tudo sobre Mundial de Clubes aqui, tá? Todo mundo sabe aí a respeito do afastamento do Edinaldo aí da seleção brasileira, da CBF, tá? Esse vídeo não vai ter nem corte, tá, pessoal? Não vou nem perder tempo aqui cortando o vídeo, mas enfim, os clubes brasileiros correm certo risco de não participarem do Super Mundial de Clubes, tá? Pesquisei, tá? A reportagem é do Lance e eu vou depois, já vou ler na sequência para vocês. Mas o afastamento de Edinaldo Rodrigues pelo STJ, o afastamento de Edinaldo Rodrigues pelo TJ do Rio de Janeiro, né? Isso a FIFA entende como uma interferência, né, de tribunais, de entidades de fora das entidades dos tribunais esportivos. Isso vai contra os estatutos da FIFA, tá? Então a reportagem aqui é do Lance, tá? Enfim, vamos lá. Vou ler aqui para vocês e vocês vão entender porque que os clubes brasileiros correm risco de não participar do Super Mundial, inclusive da Copa do Mundo do ano que vem. Afastamento de Edinaldo pode punir seleção e tirar clubes do Mundial da FIFA. Segue aqui a matéria. O afastamento de Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF por determinação judicial na quinta-feira, antes de ontem, acontece justamente no momento em que a FIFA realiza o seu congresso anual. A entidade máxima do futebol mundial veta em seu estatuto qualquer tipo de influência indevida de terceiros na gestão das confederações nacionais. Entre as punições previstas está a aplicação de multas e a suspensão da confederação. Então, neste caso, as seleções da base principal e os clubes do país ficam impedidos de disputar qualquer competição da FIFA. Isso significa que caso a entidade, ou seja, caso a FIFA decida punir o Brasil, até mesmo a participação do Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras no Mundial de Clubes do próximo mês fica sob risco, tá? E o Brasil corre o risco de não participar da Copa do Mundo de 2026. Lá em dezembro de 23, segue a reportagem aqui, o Edinaldo Rodrigues, quando ele foi afastado do cargo pela primeira vez pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a FIFA enviou uma notificação à CBF falando, ó, vocês podem tomar sanção, tá? Daí tá aqui, né? Segue, eu vou colocar a matéria aqui também no link aqui do vídeo, tá? Gostaríamos de lembrar que, de acordo com o artigo 14 do Estatuto, tá, que as associações, os membros da FIFA são obrigados a gerir os seus assuntos de forma independente, sem influência indevida de terceiros. Qualquer violação dessas obrigações pode levar a potenciais sanções, conforme previsto nos estatutos da FIFA. Destrecho aí encaminhado, o documento que a FIFA encaminhou à CBF, final de 2023. Tá, na época o Fluminense estava na final, né? A reportagem segue aqui. O Fluminense na época estava se preparando para ir para o Mundial de Clubes, que agora, né, a nova Intercontinental, e ele ficou ameaçado de ser excluído da competição. Além disso, a seleção brasileira estava às vésperas da disputa do pré-olímpico da Venezuela. Sem um presidente reconhecido pela FIFA, a CBF não podia inscrever os atletas. Esse, inclusive, foi um dos argumentos utilizados pelo ministro Gilmar Mendes, do STF, para voltar o Edinaldo Rodrigues à presidência da CBF, tá? Em 2023, segue a reportagem, representante da FIFA apontou o risco real de punição com o afastamento do Edinaldo, tá? Segue a reportagem, este é um ponto crucial, a CBF, o futebol brasileiro, estava em risco, havia um risco muito alto do Conselho da FIFA tomar uma decisão, não contra o futebol brasileiro, mas contra a intervenção exterior no futebol brasileiro. Isso ficou descartado desse momento com a decisão do Supremo, afirmou Garcia na ocasião, tá? Enfim, essa intervenção aí de novo, né, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né, afastando o Edinaldo Rodrigues por conta da uma suposta falsificação aí dos documentos, realmente bota mais uma vez o futebol brasileiro em xeque, correndo o risco da FIFA sancionar os clubes brasileiros a não participarem do Super Mundial, Palmeiras, Botafogo, Fluminense e Flamengo, e bota em risco também a seleção brasileira não participar da Copa do Mundo do ano que vem. Basicamente como acontece com a Rússia, aí sendo vetado de participar das competições internacionais, tá? Minha opinião, eu acredito que às vésperas dessa competição, acho difícil disso acontecer, principalmente por ser a primeira vez, a primeira Copa do Mundo de clubes da história, né? E a representatividade dos clubes brasileiros, sendo que Palmeiras, Fluminense e Flamengo são cabeças de chave,
tá? E que em tese a Conmebol é a segunda federação mais importante, mais poderosa aí do futebol mundial, então eu acredito que isso não deva acontecer, tá? Mas isso não é um assunto pra gente ficar muito puto, né, galera? Ficar muito puto. A gente não consegue resolver os nossos problemas dentro das confederações por conta da corrupção. E aí tem que vir tribunais, Supremas Cortes, e interferir nas decisões, né, de representantes do futebol brasileiro. E isso a FIFA é veemente contra, isso está expresso no Estatuto da FIFA. Então existe o risco? Existe o risco dos nossos 4 times ficarem de fora do Super Mundial. Tá? E a gente não ter a cobertura desses nossos times no Super Mundial esse ano. Eu acho difícil isso acontecer, mas existe o risco. Tá? Eu falo para vocês que se fosse talvez a segunda vez que a Copa do Mundo de Clubes fosse acontecer, talvez isso fosse mais factível. Essa é a minha opinião. Enfim, vou atualizar vocês aí das próximas notícias. Tá? Deixa um comentário aí o que você acha, se você acha que isso que é um risco iminente ou não. Quero saber qual que é a tua opinião. Dá um like no vídeo, manda aí pros seus amigos aí que você acha que devem, que acompanham o Mundial de Clubes e que gostam também de Copa do Mundo. Já visto que a gente também corre o risco de ficar fora da Copa do Mundo no ano que vem. É a segunda vez que isso ocorre, a FIFA avisou a primeira. E é isso, galera, tô puto. Nosso canal de Mundial de Clubes aqui. Se você chegou agora aí e puder se inscrever no canal, você me ajuda muito. A gente só fala sobre o Mundial. Tá? Eu sou viciado em Mundial de Clubes e uma notícia dessa não tem como eu ficar puto. Tá? Por isso que não tem vinheta, não tem corte. É isso aí. Escreve, dá um like. E é isso aí, galera. Até o próximo episódio.